Boa noite a todos. Eu sou o professor Rafael Nascimento, como combinado. Aqui é a revisão de História do terceiro ano do ensino médio. Correto, pessoal? Essa revisão tem 15 questões e a prova vai ser 10 questões de cunho fechado, entendeu? De marcação de X, etc. E aí, como combinado, eu vou trazer essa revisão baseado muito no assunto da prova, ok? Estou elaborando esse vídeo no dia 9, ok? E espero que vocês absorvam as informações. Esse assunto é um assunto que, de fato, consolida o fim da União Soviética e começa o que a gente considera de Constituição Cidadã, né? E a nova república, né? Inclusive do nosso país. Tá bom? A primeira questão: explica as principais causas do colapso do socialismo soviético, né? Na década de 1980. A resposta que eu coloquei para vocês absorverem: o colapso do socialismo soviético ocorreu devido à estagnação. Por quê? No regime soviético ou no regime socialista, o que acontece? Não existe essa interação entre os países. É uma política fechada economicamente de comercializar com outros países. Então, economicamente, isso trouxe uma estagnação. Ou seja, as empresas elas só vendiam internamente. E se de fato as empresas não estão boas na saúde econômica, infelizmente acontece de fato isso. Acontece essa estagnação. Então, o colapso do socialismo soviético ocorreu devido à estagnação econômica. Houve também a ineficiência do planejamento central feito pelos líderes. Como existiu a Guerra Fria entre capitalismo e socialismo, entre Estados Unidos e União Soviética, né? Houve muito gasto militar por conta de material bélico, por conta de militares, etc. E por conta disso também, de gastos militares, né? Houve o colapso do socialismo. A falta também de tecnologia, né? Porque a tecnologia é quando existe essa troca de conhecimento, né? Falta de inovação tecnológica, a incapacidade do sistema de atender demandas sociais, agravada pela reforma da perestroika. Então tudo isso, né, tudo isso levou ao fim da União Soviética, né, e muitos países se tornaram inclusive independentes, que faziam parte da União Soviética, e hoje o que a gente chama de guerra entre Ucrânia e também a Rússia se deve por conta dessa questão histórica do passado, né? A tentativa do governo russo é tomar de volta as terras que se tornaram independentes. Essa é a vontade de Putin, né? Então é isso. O que foi a perestroika e qual era a sua finalidade dentro da União Soviética? A perestroika foi uma reforma econômica proposta por Mikhail Gorbachev, com o objetivo de reestruturar o socialismo soviético, onde ele introduziu elementos de, por exemplo, de descentralização econômica e maior eficiência produtiva, mas só que isso aí não gerou efeito. Por conta especificamente sobre a política interna russa, né? Nem todos os indivíduos que participavam dessa forma de governo
concordado com essa reforma. E aí começou a entrar em conflitos internamente com esses grupos da Rússia. E aí um governo que não tem um acordo ou não anda no mesmo lado e começa a cada um querer uma coisa, começa a existir contrito. E foi isso que aconteceu, né? Mikhail Gorbachev, que tinha o objetivo de reestruturar a economia, né? Mas mesmo descentralizando a economia, mas existia o que a gente chama hoje, posteriormente, a tentativa do Estado intervir em alguns na descentralização de o que a gente chama de por exemplo, permitir que alguns países comercializassem. Só que essa resistência internamente era muito grande. Por quê? Porque as pessoas já estavam acostumadas com o regime anterior. E aí começou a não concordar com a política de Mikhail Gorbachev. E aí o líder querendo uma coisa e a população, parte da população querendo outra, e não teve eficiência. E aí a consequência foi a estagnação. Beleza? Terceiro, defina a glasnost e explique sua importância política. A glasnost foi uma política de abertura política e de transparência que ampliou a liberdade de expressão. Bom, essa ampliação de fato foi não foi uma liberdade de expressão de fato, né? Foi que o regime, que era muito fechado, ele se tornou um pouco aberto, mas isso não quer dizer que houve a transparência, a liberdade de expressão. Isso aqui não houve, né? Melhorou, vamos dizer assim, melhorou para o que era, melhorou no sentido de que ele ter essa abertura política, pelo menos existiu diálogo. Então, de pelo menos existir o diálogo, isso houve, né? Então, a partir do momento que começou a ter o diálogo, reduziu também a questão da censura, porque, por exemplo, se algum cidadão não falasse o que de fato o regime desejaria, ele era censurado. Então houve a redução da censura, houve também a maior participação da sociedade no debate político. Então, um regime que era fechado, começou a existir o diálogo, mas não é que agora vamos ter a liberdade de expressão, não. Começou a existir o diálogo, que antes não existia nenhum diálogo, né? Aí começou de fato a melhorar o regime russo pela política de abertura que teve, ou seja, ampliando as liberdades de expressão do próprio povo russo. E com essa participação política desse cidadão, dessa cidadã, as pessoas começaram a ter mais satisfação com o governo a partir disso. Entendeu? Então foi isso. Então houve uma importância, o glasnost, no sentido de, a partir desse momento, né, da política de abertura política e de transparência, ampliando a liberdade de expressão, houve a partir daí a tentativa de mudar a situação da União Soviética. Quarto, por que a reforma de Gorbachev acabaram acelerando o fim da União Soviética? Por quê? Porque expuseram as fragilidades do sistema.
A partir do momento que se permitiu a abertura, não, por que o regime está dessa forma? Porque nós estamos entrando em colapso. Nenhum cidadão poderia se manifestar. Mas agora, com a nova política de liberdade de expressão, com a política de reduzir a censura, o cidadão começou a poder se expressar livremente, mais livremente, né? Também as informações por parte da imprensa, o cidadão começou a ter acesso. E aí foi que começou a ser exposto às facilidades do sistema, né? Estimularam as críticas internas, fortaleceram com isso os movimentos nacionalistas nas repúblicas soviéticas e reduziram o controle autoritário do Estado. Então, a partir do momento que começou vamos praticar essa política de abertura, política de transparência, a liberdade de expressão para o povo, a imprensa vai ter acesso a determinadas informações, vamos reduzir a censura, tal, para que a política econômica melhorasse. Ao invés de fato melhorar com essas medidas, né, iniciais que eram boas, agora o regime foi exposto. O regime e o sistema russo foi exposto, porque estimularam as críticas internas, fortaleceram os movimentos nacionalistas nas repúblicas soviéticas, reduziram os controles autoritários do Estado. E foi isso que aconteceu. Beleza? Vamos para a quinta questão. O que representou o fim oficial da União Soviética em 91 para o cenário mundial? Bom, é engraçado isso, mas eu acredito que teoricamente realmente aconteceu o fim dessa bipolaridade que o mundo que acontecia no mundo naquele exato momento histórico. Mas na prática a gente vive a Guerra Fria até hoje com essa polarização que temos hoje. Observe direitinho. Entenda o que eu quero dizer. O que representou o fim oficial da União Soviética em 91 no cenário mundial? Representou, certo, o fim do mundo bipolarizado. Capitalismo e socialismo. Estados Unidos e União Soviética. O término, consequentemente, da Guerra Fria. E aí houve, a partir daí, uma consolidação dos Estados Unidos como principal potência hegemônica no globo, ou global. Agora, se a gente observar esse mundo bipolar, principalmente no mundo ocidental, ainda acontece. E isso aí também não tem influência não só desse momento histórico que aconteceu no passado, do mundo bipolar, como da Revolução Francesa, etc., e que até hoje o mundo ocidental é bipolar. Existe essa briga entre direita e esquerda, entre socialismo e capitalismo até hoje. Entende? Então, o fim do mundo bipolar, na minha visão, não acabou. Acabou o fim dessa briga ideológica do capitalismo e do socialismo dentro da perspectiva da Guerra Fria. Mas esse mundo bipolar continua do mesmo jeitinho, né? Os Estados Unidos, por exemplo, hoje até então comanda, mas já tem, por exemplo, já tem em contrapartida ao desenvolvimento americano, já tem a China, certo, como uma potência socialista. Temos a Rússia, que anda de mão dadas com a China, e também temos o Brasil, que vem com a política também de socialismo e capitalismo de Estado. Temos a Índia,
também. Então você observa que o mundo, ele de fato teve um término da Guerra Fria, mas o fim da bipolaridade ainda não aconteceu. E eu acho que dificilmente vai acontecer. Certo? Infelizmente. Explica o conceito de nova ordem mundial no período pós-Guerra Fria. A nova ordem mundial é a partir do momento que acaba a Guerra Fria, certo? E aí se consolida os Estados Unidos como a maior potência, certo? A potência mais hegemônica do planeta. Houve a expansão do neoliberalismo, aonde o que é neoliberalismo? É quando um país ele começa a interferir, inclusive nas políticas da soberania de outros, e a sua influência é tão grande que termina ditando regras na forma e no modo operantes de cada país. Por quê? Porque ele detém um capital mais produtivo, é aquele que detém maior influência, maior poderio bélico e assim sucessivamente. E aí a nova ordem mundial, ela se caracteriza pela hegemonia americana, a expansão do neoliberalismo, o fortalecimento da globalização econômica e enfraquecimento da alternativa socialista, que se enfraqueceu pós-Guerra Fria. Ok? Quais foram os principais impactos da nova ordem mundial para os países em desenvolvimento? Bom, a partir do momento que um país ainda está em desenvolvimento, ele depende dos países mais ricos, né? E principalmente nessa troca de bens e serviços, de produtos, de troca de informação com a globalização, a tecnologia, entendeu? Então, de fato, houve uma dependência, certo? Houve uma dependência econômica, né, por parte dos países em desenvolvimento. Adoção de políticas neoliberais, privatizações, no caso, né, aonde a partir das privatizações, quando o país começa a vender demais os seus bens públicos e a quantidade é muito grande de privatização, acontece de perder um país termina perdendo sua soberania. Por quê? Porque aqueles que detêm o capital e o dono do mercado financeiro são as multinacionais, pessoas que são de outros países, que montam as suas empresas, desenvolvem as suas empresas em outros países e terminam fazendo essa política de ditar regras e preços, e aí consequentemente interfere nessas relações do clientelismo, ou seja, há uma, de certa forma, facilitação por parte do agente público para com esses indivíduos que comandam o mercado financeiro. Por conta de quê? Por conta do seu poderio financeiro, por conta dessa sustentação econômica e por conta também do desenvolvimento empregatício dentro de um país que essas empresas concedem. Então, os países desenvolvidos, eles terminam tendo vantagem, né? Os países de desenvolvimento, eles terminam dependendo economicamente desses países. Existe também a adoção de políticas neoliberais,
privatização, abertura do mercado, redução do papel do Estado na economia, porque o Estado termina perdendo a força. A partir do momento que há privatizações, né, o Estado termina perdendo a força. Tá dando para entender? Também explique o processo de abertura democrática ocorrido no Brasil. Foi uma transição que aconteceu gradualmente do regime militar para o regime civil, marcada pela redução da repressão, retomada das liberdades políticas e mobilização popular. Esse processo foi gradual e iniciou até 1985, né, que começou a ter as liberdades novamente do cidadão diante do Estado. Nona questão: qual a importância da lei da anistia em 1979 no processo de redemocratização brasileira? Ou seja, redemocratização, ou seja, votar a ter uma democracia brasileira de fato. Por quê? A lei da anistia, por quê? Porque alguns cantores, artistas, políticos, eles foram exilados, foram torturados, foram mandados para fora do país, né? E aí, com a lei da anistia em 1979, no sentido de redemocratização brasileira, permitiu-se o retorno dos exilados políticos, artistas, cantores, compositores, poetas, críticos, etc. Apresentadores começaram a votar novamente. E houve também a libertação de presos políticos, né? Houve uma tentativa de reconciliação nacional após o período da ditadura que aconteceu esses entraves. Então, a lei da anistia que foi em 1979, ela serviu para esse processo de redemocratização e esse processo de abertura democrática em nosso país para sair da ditadura para a República Cidadã, que a gente vai ver mais na frente. 10ª questão: por que a Constituição de 88 é chamada de Constituição Cidadã? Porque é a partir dessa Constituição, que ela foi criada em 88, que se amplia os direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais, que garante inclusive a maior participação do povo, né? Onde fortalece a democracia no Brasil, aonde o indivíduo pode se expressar mais livremente, aonde ele não vai ser torturado, aonde ele vai ter seus direitos fundamentais garantidos, as suas garantias fundamentais do abuso do Estado, né? E aí é que, diante dessa Constituição e dessas garantias fundamentais, é que de fato, né, essa Constituição é chamada de cidadã, né? Por conta que traz ao cidadão brasileiro direitos e não só direitos e obrigações, mas direitos e proteção diante do extremismo do Estado. 11. Cite 3 direitos ou avanços garantidos pela Constituição de 88. Direito ao voto, né? Direito ao voto. Liberdade de expressão, que até então não tinha. Direito do trabalho, direito à saúde, educação e assistência social. Ou seja, tudo que não tinha anteriormente, com a Constituição Cidadã de 88, começou a ter tudo isso. Você poderia agora ter a liberdade de expressão, você poderia agora ter os seus direitos trabalhistas, você não ia ser um burro de carga,
né? Você ia ter férias, você ia ter férias, folga, né? Licença remunerada e uma série de direitos que começou a passar a existir, que foi só consolidado pela Constituição Cidadã. 12ª questão. Vamos lá? O que caracteriza a chamada Nova República do Brasil? A consolidação do regime democrático. Começou a existir não só um partido, mas um pluralismo político. As eleições regulares. E aí também houve um fortalecimento das instituições civis, né? A gente hoje, por incrível que pareça, não vive numa democracia. A gente vive numa condição de nepotismo partidário. Mas quando a gente também pode se referir ao regime democrático de direito, é porque você, mesmo com toda a corrupção, mesmo com toda a farsa, podemos dizer assim, da democracia, você tem como opinar, mesmo sabendo que esse opinar não gera tanto efeito no resultado final. Mas, de fato, na teoria, sim, você vive num regime democrático, né? É basicamente isso. 13ª questão. Explica a importância do movimento Direta Já. Esse movimento ele aconteceu em defesa da democracia, da eleição direta para presidente, e aonde, a partir desse Direta Já e de brasileiros e cidadãos que começaram a se mobilizar popularmente para defender a democracia, começou a enfraquecer o regime militar, né? Consequentemente a isso. 14ª questão. Relacione o colapso dos Estados da União Soviética com o enfraquecimento das alternativas socialistas do mundo. Bom, a queda da União Soviética, ela enfraqueceu o socialismo como modelo político e econômico global. Ela fez com que fortalecesse o capitalismo, ou seja, que sua ideologia é reforçar o capital, e o neoliberalismo. Basicamente isso. E 15ª questão. Analise a contradição entre consolidação da democracia no Brasil e avanço das políticas neoliberais no ano de 90. Apesar da ampliação dos direitos políticos e civis, as políticas neoliberais promoveram privatizações, como sempre. Quando você vê o nome neoliberal, é privatização. A tentativa do neoliberalismo também é a redução da participação do Estado. Por quê? Porque o Estado ele tenta, teoricamente, trazer a justiça social. Quando o Estado ele enfraquece, existe, por conseguinte, um aumento das desigualdades sociais, que aí gera tensões entre democracia política e justiça social. É basicamente isso. Entendeu? É basicamente isso.